em Itu e formado em Direito pela Faculdade de Direito de Itu, Rodrigo Moraes é missionário da Igreja Mundial do Poder de Deus e deputado estadual. Desde o primeiro mandato, Rodrigo defende os direitos da população do estado, apresentando projetos de lei, requerimentos, moções e indicações, além de conceder pareceres opinando sobre projetos que tramitam na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Reeleito em 2018 para o terceiro mandato, tornou-se presidente da Comissão de Fiscalização e Controle. Também foi eleito secretário-geral dos Democratas no estado de São Paulo. Muito boa noite. O nosso entrevistado hoje, Rodrigo Moraes, deputado estadual pelo DEM aqui de São Paulo. E nós vamos falar um pouquinho sobre o momento político, do estado de São Paulo, as novidades, a economia, a legislação, o que mudou, numa eleição aí tão conturbada como foi essa de 2018, que foi um divisor de águas aí, muita polêmica, muita dúvida. E depois de 6 meses, indo já para o 7º mês, o que mudou efetivamente na nossa política? Rodrigo, obrigado, um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, eu que agradeço. Vamos atualizar um pouco, o seu eleitor e o povo de São Paulo, de um modo geral, sobre a atuação dos nossos parlamentares. Primeiro, antes de entrar especificamente na sua atuação aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa, essa sensação que nós tivemos, eleitores, que a eleição de 2018 realmente ela foi diferente, e os efeitos também. É verdade ou é só uma sensação que está no ar, que no fundo está tudo igual? Dr. Denis, quero cumprimentá-lo, cumprimentar todos que nos acompanham, assistem aí o programa Ponto de Equilíbrio, agradecer a oportunidade e dizer que realmente a gente sofreu aí nesse momento eleitoral um marco até histórico, porque foi um divisor de águas. A gente vê um período de um governo ligado mais ao socialismo, a condutas mais ligadas a países comunistas, e foi um período longo, se arrastou aí por muitos anos, e agora a gente vê a direita exercendo um papel fundamental, a questão dos militares, dos generais ocupando aí cargos de alto escalão no governo, trazendo uma expectativa diferente para o país. Isso criou uma divisão muito grande da esquerda com a direita. Isso a gente nota na própria Assembleia Legislativa, que a gente vê hoje um número de deputados ali grandes ligados ao partido do presidente da República e outros ligados à esquerda, e o debate ideológico que fica muito ali acirrado, muito constante. Então a gente vê que o país está sofrendo ali uma transformação, e a gente tem orado a Deus e torcido muito para que essa transformação realmente possa fazer com que o país volte ao crescimento, ao desenvolvimento, a gerar emprego, e fazer com que o Brasil possa ocupar postos importantes aí no cenário internacional. E na nossa política estadual, queria também aproveitar e mandar um abraço ao nosso governador, o meu colega, trabalhamos juntos na RTV há muito tempo, João Dória, governador do estado de São Paulo agora, que também foi uma luta ali, foi para segundo turno, uma disputa apertada e etc. Você que já trabalhou com outros governadores, também queria mandar um grande abraço ao meu amigo, o ex-governador Geraldo Alckmin, que sempre está presente aí com a gente, sempre conversando. Você já trabalhou com outros governadores e agora com o governador Dória. A origem dele, empresarial, empreendedora, ela chegou a surtir efeito perante os legisladores, achar que, puxa, agora nós vamos desburocratizar, nós vamos andar mais rápido. Está acontecendo isso? A ideia, a princípio, e o encaminhamento tem sido esse, é buscar desburocratizar, porque a máquina pública é muito burocrática, Então, o governador João Dória, assim como na Prefeitura de São Paulo, tem tomado certas atitudes e certas decisões buscando
né, diminuir todo essa burocratização que a gente vê na máquina pública, né? Ele tem dado muito mais autonomia aos secretários, né? Inclusive ao vice-governador, né? Porque como eu participei do governo Alckmin, a gente via que o governador Alckmin era muito mais centralizador. Então o João Dória ele já tem esse estilo de descentralizar. E o vice-governador está tendo um papel importante, que inclusive é do meu partido, do Democratas, o Rodrigo Garcia, e ele tem colocado também gestão na máquina e o Dória tem conseguido ir buscar apoio externo. Esteve na China, em Dubai, então ele tem levado o nome do Estado de São Paulo e mostrado as oportunidades que o Estado de São Paulo tem a oferecer ao mercado estrangeiro. Inclusive ontem ele inaugurou um escritório em Brasília para poder também fazer uma gestão junto aos projetos importantes que envolvam o Estado a nível do Congresso Nacional, e também inaugurou um escritório na China para poder atrair investimentos aqui em São Paulo, para São Paulo, né? Então a gente vê que ele tem buscado esse dinamismo, né? Nós votamos muitos projetos para enxugar a máquina. Inclusive ontem nós começamos um debate para a extinção da Dersa, que foi um foco grande de corrupção ali. E é uma entidade que já há muitos anos existe, né? Muitos desde anos, garoto já então, existia a Dersa. Então ele extinguindo a Dersa, uma parte desse efetivo vai para o DR, e aí você consegue diminuir um pouco burocracia e também o tamanho da máquina, né? Porque nós temos que entender que o governo hoje ele tem que buscar, com economia, fazer gestão e, vamos dizer assim, não ser a mãe do mundo, né? Porque é aquela tal história, né? Às vezes a pessoa confunde o tamanho do Estado, o tamanho do governo e a economia. Nas grandes economias, o Estado é pequeno. Economias, às vezes, 5, 10 vezes. Pega o próprio exemplo dos Estados Unidos, é uma economia 10 vezes maior do que a nossa. A economia dos Estados Unidos. O Estado é menor que o nosso. Então, isso comprovado historicamente. Em nenhum lugar do mundo onde o Estado foi grande, ele funcionou. Muito pelo contrário, né? Ele causou mais problemas à população do que ter um Estado mais enxuto, mais voltado às necessidades realmente básicas ali, e aí trabalhar em cima disso, do que simplesmente a gente pegar e colocar o Estado tomando conta de tudo, que não é o papel dele. Então nós temos votado projetos nesse sentido, para enxugar a máquina, concedendo também aqueles espaços públicos como o Ibirapuera, como o ginásio e também parques, para que a iniciativa privada possa, se utilizando desses espaços, melhorar, para que a gente possa ter mais turistas e a própria população de São Paulo também possa ter um espaço onde possa levar os seus filhos, ter uma diversão adequada, porque infelizmente o Estado não tem condições de poder colocar mecanismos que possam ser atrativos até devido ao custo e a falta também da gestão ali. Então, nós temos votado também esses projetos, que a gente vê que é importante, porque a iniciativa privada chegando ali, ela vai fazer um investimento, e esse investimento depois também pode estar retornando ao Estado. Então, são mecanismos importantes, né? Essa é a sua terceira legislatura. Terceira legislatura, terceiro mandato. Eu costumo sempre, eu gosto de passar isso ao telespectador, os políticos que vêm aqui, eu costumo fazer esse tipo de pergunta, porque acho que é a oportunidade do político explicar ao seu eleitor e do eleitor saber, bom, eu votei nele, o que ele fez esse tempo? Ou senão eu não votei nele, mas qual foi a atuação? Eu posso até votar nele numa outra oportunidade. Então eu queria, Rodrigo, que você, lógico, a gente sabe que você é atuante, você é um deputado jovem, muito atuante aí em todas as áreas, mas queria que você passasse ao nosso telespectador um resumo, lógico, mas das suas principais áreas de atuação e quais os êxitos que você tem conseguido. Muito bem, nós temos trabalhado muito na área social e na saúde, né? Nós temos, cada deputado estadual tem as emendas parlamentares que ele pode indicar dos municípios, no hospital, numa entidade assistencial, né? E graças a Deus a gente tem conseguido aí
levar recursos para compra de equipamentos, para amenizar, que a gente sabe que a saúde no país se encontra um caos, mas quando a gente chega, que nesses dias eu estive numa cidade aqui, próximo aqui do Vale do Paraíba, ali em Campos do Jordão, e a gente encontra as pessoas ali se utilizando de um equipamento de raio-x, de ultrassom, que foi uma emenda que você conseguiu levar e fazer com que o governo do estado enxergasse a necessidade daquele aparelho, e quantas pessoas que estavam na fila e hoje estão se utilizando desse aparelho, para nós é muito gratificante, né? Além dos projetos, né? Projetos importantes voltados também para a mulher, né? Nós temos aí o 180, que é onde as mulheres podem fazer denúncias, às vezes de agressão, às vezes de uma situação que ela está enfrentando no convívio do lar. Desculpa, então, olha, minha amiga, isso daí é importante você anotar. O número do telefone é 180. Qualquer caso de agressão, de ameaça, um problema mais sério que você esteja enfrentando aí no seu lar, você pode ligar, é 180, 180. é isso? 180. Não vai identificar, né? A sua identificação não será exposta, porque às vezes pode ser até uma outra pessoa que viu o fato e quer fazer a denúncia e muitas vezes tem medo, será que vão divulgar o meu nome, meu telefone, né, meu documento? É sigiloso e essa ferramenta tem sido importante porque a gente tem visto na mídia nos últimos dias quantos casos de feminicídio, infelizmente, né, tem ocorrido, e a gente fez essa lei obrigando a divulgação maciça desse canal, desse telefone para a população, tanto homens quanto mulheres, né, principalmente a mulher, e que ela possa realmente ter a sua identidade aí preservada e buscar realmente punir aqueles que têm feito mal à família. Infelizmente a gente trabalha para que Deus possa, né, converter e cuidar das pessoas, mas também não podemos deixar que a agressão que muitas das vezes ocorre uma vez, ela vai na delegacia, faz um BO e tal, ocorre outro, de repente perde-se o controle, né? Ou às vezes pensar, não, mas eu não vou, ele não vai me agredir mais, eu não vou fazer nada agora, porque e a coisa vai se agravando, é a bola de neve, né? Então, foi um projeto que nós aprovamos na Assembleia Legislativa, já foi sancionado pelo governador. Então, em hotéis, em locais públicos e também comerciais, existe a ampla agora divulgação desse número para que as pessoas possam também entrar em contato. Estamos também trabalhando um projeto importante que inclusive o presidente da República, o nosso presidente Jair Bolsonaro, também fez uma medida forte em cima dos radares. Então, no estado de São Paulo, também temos um projeto tramitando na Assembleia Legislativa, proibindo os radares móveis. Então, eu queria só abrir um parênteses, porque muita gente tem telefonado e perguntado, agora não existe mais radar móvel em estrada. Não existe inicialmente nas rodovias federais. Então, você aqui dentro do estado de São Paulo, nas rodovias estaduais de São Paulo, do Rio, de Minas, Paraná, qualquer outro estado, continua normalmente, até se aparecer uma proibição através de uma lei estadual que proíbe o radar móvel em estradas administradas pelo Estado. Então, aqui em São Paulo, gostaria que então você retomasse isso daí só para deixar claro. Cuidado que às vezes a pessoa fala, não, eu saí aqui de São Paulo, eu fui para Campinas e fui multado no radar móvel. É que não é uma rodovia federal, é uma rodovia estadual. Então a gente com esse princípio, com esse entendimento de que se tornou uma indústria, né? Para recolher recursos do cidadão que já paga o IPVA, já paga uma série de impostos quando adquire o seu veículo, nós também entramos com esse projeto, já está na Comissão de Constituição e Justiça, em breve já vai a plenário, também proibindo nas rodovias estaduais a utilização do radar móvel. E o radar fixo, ele bem exposto, e também a questão da quilometragem que você pode circular, a velocidade, né, que você pode circular naquele perímetro. Porque infelizmente a gente pega rodovias estaduais aí, aqui você pode andar 60,
depois a 10 quilômetros para frente, Exato, 80, a 100, a 120, então... Ou às vezes num pequeno trecho muda assim, abruptamente, de 100 para 60. E você não tem a informação Exato. correta, você se perde nessa questão da velocidade. Então, nós também estamos adequando isso nesse projeto, e eu tenho a certeza que a Assembleia Legislativa será firme e nós iremos aprovar e o governador também sancionar, né, à vista do que já o presidente já fez em Brasília, né? Então, nós também estamos articulando nesse sentido. E também temos um projeto importante aí voltado para o lado social, que é a distribuição de Bíblias nas escolas estaduais, né? A gente buscando parcerias e o governo do estado autorizando para que nós possamos distribuir essas Bíblias, né? Se chama kit bíblico. Então lá vai conter histórias relativas à palavra de Deus, que o melhor exemplo que nós podemos encontrar é na Bíblia, né? Lá você aprende a respeitar pai e mãe, você aprende a olhar o seu semelhante como a si mesmo. Então amar o próximo. Quer melhor instrução do que essa? Ontem mesmo, um caso que a gente viu que chocou aí o país, um sujeito sequestrar um ônibus e infelizmente ele ter que acabar sendo abatido para preservar aqueles que estão ali sequestrados. Então, o que fez esse jovem a cometer um ato como esse? Falta de conhecimento da palavra de Deus, falta de um convívio, né, familiar ali mais presente. Então nós precisamos levar isso às escolas. É lógico que a educação é pai e mãe, mas aliada à palavra de Deus, aos exemplos que a gente vê bíblico ali, será muito importante. Nós já aprovamos esse projeto na Comissão de Justiça, na Comissão de Educação, está pronto para ir a plenário e eu tenho a certeza que a gente também vai poder contar com os deputados para aprovação, porque se nós levamos a palavra de Deus nos presídios... É exatamente isso que eu ia falar. Os críticos dizem, mas levar a Bíblia na igreja, às escolas, né? E a pergunta que a gente faz, quer dizer, você acha melhor a pessoa se perder, não ter nenhuma orientação nem nada, aí depois você vai levar a Bíblia ao presídio, depois que ele já causou um dano à sociedade e à vida dele também, aí você apoia a ida, e tem que apoiar mesmo a ida da Bíblia à prisão. Mas por que não na escola? Na escola onde está ali se formando, né, o caráter e também o desenvolvimento daquela pessoa que precisa contribuir muito para a sociedade, porque o nosso país é um país abençoado por Deus, né? Aqui nós temos tudo que se planta, dá frutos, você... Não tem neve, não tem furacão, não tem tsunami. Você tem tudo não aquilo tem, os fenômenos naturais são raríssimos. O que nós precisamos é que a sociedade ela amadureça democraticamente, possa reivindicar os seus direitos, né, do poder público, dos políticos, a gente tem uma transparência forte para mostrar realmente, olha, o cuidado com o dinheiro público, os investimentos que está sendo feito, mas precisamos que as nossas crianças, os nossos adolescentes tenham esse preparo. E para chegar nesse preparo, não adianta só aprender a matemática, a física, a biologia, tem que sim ter um preparo também educacional voltado à palavra de Deus. Então eu acho que esse aspecto familiar, social, tem que estar presente nas escolas, na formação dos nossos jovens, que eu tenho a certeza que no futuro a gente terá pessoas preparadas, pessoas né, qualificadas e com amor no coração para poder fazer com que esse nosso país, que é uma potência, possa avançar e chegar no topo dos primeiros, né? Mudando um pouquinho de assunto, a crise econômica nacional, eu diria até global, né? Porque agora com essa briga aí entre Estados Unidos e China, todo mundo está prevendo que vai haver uma recessão, vai haver uma queda aí na atividade econômica, né? Até esses dois gigantes se acertarem aí, mas vem afetando a todos. E aqui no Brasil a gente tem vários exemplos, né? Estados aí como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que não está conseguindo nem fazer folha de pagamento, atrasando o pagamento de coisas básicas. Como o Estado de São Paulo tem se comportado?
Olha, o estado de São Paulo, por ser a locomotiva do país, né, um ditado esse popular nosso, também é o primeiro a sentir os efeitos da crise. Mas como nós tivemos aí responsabilidade fiscal, né, mais mecanismos de controle, o Estado tem conseguido manter as suas contas em dia, tem conseguido fazer alguns investimentos, mas lógico que não perto daquilo que era feito há 7, 8 anos atrás. Mas está com as suas contas equilibradas, né, e podendo agora avançar a partir do momento que se haja, né, esse destravamento da economia, né, que possa realmente a reforma aí da Previdência que tem criado uma grande expectativa para que haja a credibilidade econômica, né, a segurança econômica do país, né, foi aprovada na Câmara, já foi um grande avanço, agora está no Senado. A gente acredita que o Senado também, agindo com rapidez, a gente possa buscar aí que a economia possa ter essa credibilidade e as coisas comecem porque o investidor, tanto estrangeiro como até aqui nacional, logicamente ele vive da circunstância do momento político. Então, até do outro lado, as pessoas que estão nos assistindo, muitas das vezes eu ando pelas ruas e até conscientizando, falando da importância do voto, aí a gente vê a importância de participar de uma eleição, porque os destinos do país passam pela questão política. Então não adianta a pessoa, não vou participar, não vou votar, não vou acompanhar... Essa é a pior alternativa. Não vou acompanhar, né, o plano de governo daqueles candidatos, eu só vou criticar e acabou. Não adianta, porque hoje nós estamos vivendo uma situação de crise devido a uma estabilidade política que se criou. A partir do momento em que os poderes ali harmonicamente se encaixarem, as coisas acontecem. O investimento de fora vem, a construção civil já começa a ter um aquecimento, né? Os próprios empresários nacionais aqui do Brasil também acabam tendo mais condições de poder fazer os seus investimentos, né? Porque o risco ele já diminui. Então eu acredito que a reforma, depois a tributária, que é muito importante, porque só o empresário aqui no Brasil sabe o quanto que ele sofre mês a mês com a carga tributária, né? Fica totalmente inviável, né? Aqui parece que a produção é penalizada, né? Quando na maioria dos países do mundo, quando a pessoa produz, ela vai obtendo benefícios. Aqui parece que no Brasil, quando você produz, você é penalizado. É proibido produzir, né? É proibido gerar riqueza, porque é uma tributação muito grande. E a própria legislação trabalhista mudou um pouquinho agora, mas ela sempre foi um inibidor de geração de emprego, essa é a verdade. Nós perdemos muitas empresas grandes internacionais que acabam deixando de vir para o Brasil devido a essas questões que nós vivemos aqui, da questão tributária e da questão trabalhista. A própria Ford agora, né, recentemente, a planta de São Bernardo do Campo. Veja o absurdo. A Ford ela tem mais reclamações trabalhistas em São Bernardo do Campo do que somando do mundo inteiro. Quer dizer, alguma coisa errada, me desculpe, mas a gente precisa uma hora parar e pensar. Tem alguma coisa errada. Como é que uma empresa como a Ford tem mais reclamações trabalhistas em uma única planta em São Bernardo do Campo do que somadas todas as outras que ela tem no mundo inteiro? Quer dizer, algo a gente tem que repensar. Com certeza, porque são encargos e se você andar corretamente, pagou direitinho lá o fundo de garantia, quando você tem que demitir alguém, você é penalizado porque você andou correto, aí você recebe mais uma penalidade ali, que você tem que pagar uma multa rescisória. Então, isso acaba assustando quem está acostumado nos Estados Unidos, nos grandes países, Alemanha, que faz o contrato por hora, por período, e tem uma facilidade nessa questão de você poder estar empregando e as pessoas trabalhando, produzindo, para que o país possa alavancar cada vez mais, né? Então, isso é um trabalho que nós temos também feito aqui no Estado.
né, nós reduzimos aqui agora, já no começo desse semestre, o imposto ICMS sobre o combustível dos aviões, sobre o querosene. Nós reduzimos para que possamos incentivar os voos aqui internos no estado, para São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Campinas. Então nós já aprovamos isso também na Assembleia Legislativa, né? E também estamos trabalhando para que possamos reduzir impostos também em outras atividades, como dos ceramistas, né? Aqueles que produzem os tijolos, né? E para poder incentivar e aquecer o mercado nesse sentido da construção de casas e empreendimentos. Então a gente tem buscado, junto ao governador, junto ao secretário da Fazenda, que foi ministro também, o Meirelles, né? Fazer essa interlocução para que o estado de São Paulo também seja pioneiro na redução de impostos sobre esses elementos, esses produtos, vamos dizer assim, que realmente trazem impactos e podem alavancar a economia. Agora uma pergunta um pouquinho delicada, mas eu tenho que te fazer. Muitos novos parlamentares têm adotado uma postura assim, vamos dizer, popularesca, querendo mostrar mais do que ou fazer coisas que chamem às vezes a atenção da mídia, etc. Até que ponto isso é válido para realmente se fazer política? Eu acho o seguinte, a rede social ela trouxe um avanço importantíssimo para todos nós, né? Você diminuiu, aproximou muito o político do eleitor, né? Então isso facilitou bastante. Hoje eu pego o meu telefone celular, eu tenho lá um grande número de adeptos na rede social, gravo um vídeo e eles já estão tendo ciência, gratuito, fácil e muito cômodo. E isso trouxe um certo, para quem soube se utilizar bem disso aí, uma certa vantagem, né? Eu tenho deputados lá que nos confidenciam o seguinte, olha, eu trabalhei a rede social, eu nem acompanhei o resultado, eu fui saber no outro dia que eu estava eleito, né? Então, foi um trabalho assim que a rede social acabou trazendo essa vantagem, mas também traz algumas situações que a legislação precisa olhar com um pouco mais de carinho, que é o chamado fake news, né? Exato. Então essas fake news, muitas das vezes, espalham rapidamente uma inverdade e a gente tem dificuldade para desconstruir. Então isso criou uma certa demagogia. Então alguns políticos que foram recém-eleitos ou outros que estão até pleiteando, né, um cargo, né, ou de vereador ou de deputado, eles acabam se utilizando muitas das vezes desse mecanismo para o mal e levando muitas das vezes uma série de pessoas ao erro, a cometer o erro sem a devida pesquisa, né? Então nós temos também convivido com isso diariamente, mas muitos temas que são abordados ou muitas situações que são criadas, né, fatos, a gente vê certas brigas ideológicas que são criadas ali simplesmente para que se possam aumentar o número de visualizações, né? Exato. Não fica para um segundo plano a relevância do serviço público prestado em detrimento, né? Porque a pessoa quer mostrar, olha, não sei quantas mil pessoas escutaram aquilo, ouviram o meu vídeo aqui, que eu estava falando tal coisa. Isso tem que se tomar cuidado, né? Porque Teve caso lá na Assembleia de parlamentar tomar o microfone do outro só para gravar aquele momento de discussão e colocar aquilo nas redes, porque deu 1 milhão de visualização, porque o pessoal queria ver quem tomou de quem. E o principal objetivo, que era o debate do projeto. Exatamente, fica para um segundo plano. Que vai chegar até o cidadão, né, o benefício ou a melhoria daquela situação que está sendo discutida ali naquele momento, acaba ficando para depois. Muitas das vezes a gente não consegue concluir a votação.
E o assunto comentado é a briga e não a teoria do projeto, a essência do projeto. Não o projeto. Deputado, queria mais uma vez agradecer a presença. Infelizmente aqui já estão falando de sinal. Passou rápido. O tempo está acabando, mas queria colocar à disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado que o senhor queira passar, ou contato ao nosso telespectador, fique à vontade. Eu só quero agradecer, logicamente, em primeiro lugar a Deus, agradecer a todos que nos acompanham, agradecer ao senhor por nos abrir, doutor Denis, esse espaço para poder falar um pouquinho do nosso mandato, dos nossos projetos, deixar o nosso contato, não sei se consegue aí colocar no rodapé o telefone do nosso gabinete na Assembleia Legislativa, nós estamos lá à disposição para atender a todos. O nosso telefone é 11 3886-6055. É 11 3886-6055. Estamos lá à disposição para atender, ouvir a sua reivindicação, a sua demanda e buscar levar isso ao conhecimento do executivo, né, do governo estadual ou das prefeituras, para tentar ajudar naquilo que for possível. Então, eu quero deixar essa mensagem de agradecimento, dizer que estamos à disposição e tenho a certeza que vamos conseguir aí fazer bons projetos para poder defender a família, defender a obra de Deus, né, que tão perseguida sempre tem sido, e buscar, logicamente, projetos que venham impactar para que o nosso país possa crescer e desenvolver. Muito obrigado. E se você quer assistir novamente a esse programa ou a qualquer outro programa já veiculado, você está vendo agora aí o nosso canal no YouTube. Basta você acessar esse endereço aí no YouTube e você vai encontrar desde o primeiro programa até o programa mais recente. E ele é atualizado semanalmente. Nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.